Fala pessoal, seja bem-vinda à quinta aula da Jornada Inclusão Digital. Na aula passada a gente viu tudo sobre as mídias digitais, que seria a primeira base ali para você construir no marketing digital. E então lá a gente aprendeu como que eu vou criar um conteúdo, o que fazer lá no Store, o que fazer no Reels, o que fazer no feed de notícias, né? Então a gente conseguiu ter uma base bem legal para a gente construir as nossas redes sociais. E agora a gente vai ver sobre sites, que seria a outra base do marketing digital. Então lá na primeira aula a gente falou um pouco sobre como descobrir qual que é o meu tipo de produto, se é meu produto ou serviço as pessoas procuram por ele, vão atrás dele, ou se eu tenho que despertar o desejo das pessoas, né? Então a gente viu que na primeira base do marketing digital, que seriam as mídias sociais, a gente consegue despertar o desejo das pessoas ali através de imagem, vídeos, né, desse tipo de conteúdo, e quando as pessoas procuram pelo seu produto ou serviço, geralmente elas vão lá no Google, tá? E o que tem lá no Google? Websites. Então é por isso que a gente vai falar. Por isso que a gente considera essa a segunda base do marketing digital, tá bom? Nessa aula sobre websites, sobre sites, a gente vai separá-la basicamente em duas, tá? Então, seria a parte de tecnologia e a parte de estética do site. A parte de tecnologia, né, é o que está por trás do site, tá? A parte estética é o que você vê, que você está enxergando ali no site, e a parte de tecnologia é como ele foi construído, os códigos, tudo que está por trás do site para ele mostrar aquela parte estética para você, tá bom? Na parte de tecnologia, então, para a gente construir um site hoje, existem basicamente duas formas. A forma do website pré-moldado e do site que você programa ele do zero, tá? Então, começando pelo website pré-moldado, como o próprio nome já diz, são sites que são feitos por construtores de site, tá? Então são realmente pré-moldados. Como ele funciona? A plataforma mais famosa, já até adiantando, que faz esse tipo de website é o Wix. Então você já deve ter conhecido. Qual que é a vantagem de eu ter um site pré-moldado? A vantagem é que qualquer pessoa sem muito conhecimento em programação consegue construir um website. Então, ele é bem simples, você vai entrar nessa plataforma e lá, na hora de construir o site, você vai ter modelos, por exemplo, na hora de construir o site, você vai ter lá um modelinho, né, de menu, você pega, arrasta, solta lá o menu, já construiu o menu do seu site. Agora eu quero construir, por exemplo, a área de entrada ali, a primeira página do meu site, eu pego, arrasto ali, crio ali, depois eu edito o nome, edito o texto que está ali, edito o menu, o que eu vou querer no menu. Então, ele já é pré-feito aqui, você só arrasta, solta, e aí você constrói o seu site sem precisar de ter conhecimento em programação, né? De ter conhecimento avançado em websites. Então, essa é a grande vantagem desse estilo de construção de site, porque você não precisa de um super conhecimento. A grande desvantagem é que na hora que o Google vai ler o seu site, ele não consegue ler dentro desses blocos. Então, por que isso é uma desvantagem, né? Quando a gente joga lá no Google alguma coisa, por exemplo, eu estou vendendo tênis da Nike. Eu fui lá construir meu site, coloquei vários blocos lá, montei um bloco que tem falando sobre o tênis da Nike. Quando o Google vai ler seu site, ele não consegue ler dentro desse bloco que está escrito tênis da Nike. Então vai ser difícil você ranquear nas pesquisas orgânicas, que seria você aparecer gratuitamente no Google, porque ele não consegue ler que dentro do seu site, dentro daquele bloco que você construiu, que você arrastou e soltou um bloco ali, ele não consegue ler ali dentro que está escrito tênis da Nike. Então vai ser um pouco mais difícil, né? Às vezes até acaba nunca ranqueando, justamente por causa dessa construção de site. Então isso é uma grande desvantagem em relação a esse tipo de site, tá bom? Quando você começa nesse tipo de site? Geralmente, quando você está começando o seu negócio, você não tem, né, um capital muito grande para você investir, às vezes em contratar uma agência, contratar um profissional para criar um site do zero, programar do zero. Aí é interessante, sim, você ter um site, tá? E você utilizar esse construtor de site, que ele é bem simples de você construir um site, tá bom? Agora, existem os websites que são programados do zero. Então, vai ter um especialista
que ele vai escrever linha por linha do seu site. E qual que é a vantagem disso? Primeiro, você vai construir exatamente do jeito que você quer, tá? Segundo, que o programador, quando ele está construindo linha por linha, ele vai fazer o site mais limpo possível, né, em relação à programação, em relação a códigos, essas coisas. Isso faz com que o seu site, geralmente, ele fique muito mais rápido do que um site feito em um construtor de site. Por quê? Porque a programação, porque o programador ele já sabe todos os caminhos, né, para que o Google consiga ler e faça o seu site ficar bem mais rápido, tá? Tem uma pesquisa que diz, do próprio Google mesmo, diz que uma pessoa, geralmente, ela espera até 6 segundos no máximo para abrir um site. Se o site não abrir, ela vai lá, fecha e vai para outro site, vai para outra pesquisa, tá? Então é importantíssimo o seu site ter uma velocidade de carregamento adequada, tá bom? Então essa já é uma grande vantagem. Então a primeira grande vantagem é que o programador ele vai fazer do jeitinho que você quer ali, ele vai deixar uma programação muito mais limpa, o seu site ele vai ser bem mais rápido, tá? Geralmente bem mais rápido do que esses sites feitos em construtores, tá bom? E a segunda parte seria a parte estética do site, tá? O que isso influencia? Geralmente quando a pessoa pesquisa lá no Google, né, o que vai fazer a pessoa ficar no seu site é a parte estética. Então, de início, ela não sabe como está construído por trás, o que está por trás dos seus sites, né? O que vai prender a pessoa é, sim, a parte estética. Então, é importantíssimo que essa parte esteja bem alinhada, né, com o seu produto ou serviço, com a sua identidade visual. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na tela para vocês entenderem o que você tem que prestar atenção na hora de construir o seu site, na hora de você pensar na sua identidade visual aqui do seu site, tá? Por que é importante você pensar nisso? Lá na sua loja física, se você tem uma loja física, a pessoa, na hora que ela está passando na rua, por exemplo, então ela entra, ela já vê aquela fachada bonita, né? Ela entra na loja, ela tem uma baita de uma experiência, um ambiente bem iluminado, ela vê uma decoração que agrada ela, então ela vai sentir um cheiro da sua loja, ela vai criar empatia com o vendedor. E aqui no site você não consegue colocar tudo isso dentro de um site, né? A pessoa, na hora que ela entra, o que vai fazer o diferencial é o primeiro impacto que ela tem com o seu site, né? Então a mesma coisa, a pessoa entrou na sua loja, o primeiro impacto que ela tem, a primeira impressão que ela tem, vai dizer se ela vai comprar ou não, tá? Aqui no site é a mesma coisa, só que a gente não tem alguns sentidos que eu falei, por exemplo, o cheiro, essas coisas, né? O toque. Aqui no site, então, ela vai olhar, bater o olho, se ela gostou daquele layout, ele passou uma confiança para ela, aí sim ela vai continuar navegando no seu site. Então é importantíssimo você pensar nessa parte estética, né? Então, geralmente aqui na agência, a gente tem um especialista em UX, que é a experiência do usuário. Então ele vai entender onde que ele tem que colocar um botão de WhatsApp, onde que ele tem que colocar o telefone, onde que ele tem que colocar alguns botões, a página, qual que é o estilo da página, se o usuário vai ficar aqui ou não, por que ele vai ficar. Então é importantíssimo você pensar nisso, tá? Eu vou mostrar aqui na prática, então, no computador, o que seria interessante dentro de um site, tá? Então, pessoal, vindo aqui para a tela do computador, né, a gente está aqui, ó, esse é o nosso portfólio de sites, tá? Então, aqui são alguns sites que a gente já fez, todos os sites que nós já fizemos aqui na agência, né? Então vamos abrir esse último aqui que tá sendo feito ainda, está em execução. É legal que vocês consigam ver o site em execução, tá? Então esse é o projeto que a gente geralmente manda para os clientes. Então vamos analisar esse site, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é o logo, né, da marca, ó. Então o logo é uma cor meio preta, azul aqui, laranja, tá vendo? Então é assim que ele vai aparecer no computador. Olha só, isso é um site de pet shop. É um site pet shop. Então é uma linguagem um pouco mais despojada que você tem que ter com o seu público, né? Então quando você criar um website, você tem que pensar também na linguagem que você vai tratar com o seu público. Se você começar a falar muito formal aqui, as pessoas não vão engajar, porque geralmente quem está procurando por pet shop, a pessoa já está procurando por algo mais despojado, a pessoa já está acostumada a falar desse jeito, né? Então aqui, ó, se a gente vê aqui a home, como vai ficar a home, a gente vê o que é bem despojado. Isso aqui é um cão
ele tá com uma imagem feliz, né? Então isso passa uma credibilidade, uma alegria para a pessoa que entra nesse site. Se a gente pesquisar aqui, todos os botões têm que estar funcionando certinho, tá vendo? Então é um site que está sendo feito aqui na identidade visual desse cliente nosso, tá? Então isso é o que a gente entendeu aqui, que vai, quando a pessoa entrar nesse site, vai agradar ela de fato e ela vai conseguir consumir o conteúdo que tem dentro desse site, né? Então, que tem depoimentos, tá vendo? Ó, perguntas frequentes, né? Aqui tem a parte de onde que está localizado, telefones, tudo mais. Isso é bem importante, né? Então tem vai ter uma parte de blog também. E você vê que é um layout bem limpo, é um layout agradável para as pessoas que entram aqui dentro desse site. Agora, por exemplo, se você quer passar uma impressão um pouco mais séria, esse tipo de site, esse layout aqui já não serviria, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um site para um advogado. Não tem por que usar um layout desse aqui, né? Cheio de ondinha, né? Cheio de floreios. Não vai transparecer a seriedade que o advogado tem que parecer, né? Tem que mostrar para as pessoas que entrarem dentro do site dele. Então, um outro exemplo também, que a gente vai mostrar aqui, esse é um site de arquitetura também. Recentemente a gente lançou esse site, né? Então, você vê que a identidade visual, que é o logo, já é um logo mais despojado, de arquitetura mesmo, é um logo bem bonito, né? E aqui o site está ornando com a identidade visual da nossa arquiteta aqui, tá? Ó, então você vê que é um site já bem, até pensando, o site é bem arquitetônico também, né? Ó, é um site bem bonito e é um site que passa confiança nas pessoas que entram aqui e olham e falam, nossa, um site bonito, né? Poxa, a pessoa tem os projetos, tudo mais, né? Então, isso tem que estar funcionando muito bem, tá? Então, essa identidade visual, essa comunicação que você vai ter com o seu público tem que transparecer aqui dentro do seu site, tá? Outra coisa bem importante também são os links. Então, é importante que você deixe eles funcionando muito bem dentro do seu site, tá? Se a gente vir aqui, ó, deixa eu vir aqui na página de contatos. Ó, vamos lá. Eu tô aqui na página de contatos, então esse link, isso aqui tem que estar funcionando muito bem, esse formulário, né? Se eu preencher meus dados aqui, tem que estar funcionando, tá? Se eu vir aqui, ó, outra coisa muito importante que muitos sites aqui não prestam atenção são esses links de telefone, por exemplo, né? Ó, se eu clicar aqui, ele vai mandar lá para o meu telefone. Ou se eu tiver pelo celular, ele vai mandar para o meu celular também, tá? Então já vai abrir direto na tela para eu conseguir discar a pessoa, né? Eu só apertar o botão e começar a ligar para a pessoa. Eu não vou ter que ir lá copiar o número, depois mandar lá para o meu discador, ligar, um baita trabalho, tá? Então, quanto mais você pensar nessa experiência do usuário que ele vai ter aqui dentro do seu site, mais fácil, mais conversões você vai ter, mais contatos você vai ter, mais clientes, mais pessoas entrando, pedindo orçamento para você, tá bom? Ó, então você vê aqui que o link de contato que está funcionando. Se a gente clicar aqui no botão de WhatsApp, ele também está funcionando, né? Se a gente for aqui para as mídias sociais, ó, se a gente clicar aqui também vai funcionar. Ó, vai abrir ali, ó, tá vendo? Abriu ali, abriu o Facebook. Então é importante você pensar e fazer essa estrutura. Outra coisa também relacionada tanto à parte de tecnologia quanto à parte de estética é se o seu site é responsível. O que é um site responsível? Nada mais é do que um site que ele se adapta ao computador. Então é basicamente um outro site, né? Tem um site aqui para o desktop, um site aqui para você abrir no computador e tem um site para você abrir no celular. Então o seu site tem que ser adaptável aos dois. Ó. Se eu apertar aqui, né? Apertei o botão errado, vamos lá. Ó, se eu apertei aqui, ó, tá vendo que aqui já está no modo celular, tá vendo? Ele se adaptou totalmente. Então tem sites ainda, né? Hoje a maioria dos sites já são responsíveis, tá? Tanto um site pré-moldado, ele se ajusta ao celular, quanto um site programado, tá bom? Só que ainda tem alguns sites ainda com tecnologias antigas que não são responsíveis. Então sabe aquele site que, por exemplo, o texto começou aqui e termina aqui. Às vezes tem site que começa aqui e vai para o lado, aí você tem que ficar arrastando para um lado para o outro aqui. Não faz sentido isso para o usuário, tá? E o Google ele penaliza o seu site em relação ao ranqueamento enquanto a isso. Então é importantíssimo que o seu site seja responsivo também, tá? Então, recapitulando aqui a aula geral, a gente falou sobre a tecnologia do site, que tem basicamente
praticamente dois tipos que a gente constrói um site, o tipo pré-moldado e o tipo que a gente programa do zero, né? O pré-moldado nada mais é do que você entrar em algum construtor de site e aí você vai pegar lá, arrastar as coisas, começar a montar o seu site, mudar a cor, tamanho, o texto que está ali, né? Mas você pega, arrasta e solta. Isso é um pré-moldado, ele não exige que você tenha um conhecimento de programação, é muito simples, qualquer pessoa consegue montar um site desse. A desvantagem dele, em relação a ranqueamento, ele basicamente não ranqueia em relação aos outros, tá? Porque o SEO dele é muito pobre, o Google não consegue ler dentro do seu site, não consegue ler dentro desses blocos. A outra forma de você construir um site seria você programar o seu site do zero, e aí sim você faz do jeito que você quer, com a tecnologia que atende melhor o Google. Então sempre que alguém fizer uma pesquisa relacionada ao seu site, o Google vai conseguir ler todas as linhas dentro do seu site e vai começar a te ranquear melhor. Quando usar um, quando usar o outro? Geralmente, quando a gente vai para os construtores de site, é quando a gente está começando, né? Então não tem como investir agora num site mais robusto, eu vou investir num site de entrada. Quando a gente já está com uma estrutura um pouquinho legal, faturamento um pouquinho, a gente está com um dinheirinho ali separado, para fazer eu recomendo você já ter um site mais robusto, porque site, querendo ou não, você não muda toda hora. Então site é a sua loja online. Então quanto mais tecnológico, quanto mais bonito ele for, melhor para você, tá? A outra parte que a gente explicou aqui foi a parte de estética. Então nessa parte estética a gente viu que o nosso site tem que estar ornando com a nossa identidade visual. Lembrando que o Thiago falou lá na terceira aula, se não me engano, ele falou sobre identidade visual e lá, aqui a gente tem que ornar todas as cores que a gente definiu lá na identidade visual, a gente tem que ornar aqui no nosso site e tem que fazer sentido, né? Por exemplo, num site de pet shop, não adianta eu fazer um site todo preto, que isso não vai agradar o meu público que entrar. Então tem que estar ornando com minha identidade visual, com meu logo e tudo mais, e também tem que ornar com o segmento que você está inserido, tá bom? Outra coisa também que a gente passou aqui é que os links têm que estar funcionando muito bem. Então, link de telefone, link de WhatsApp, os links para as redes sociais. Eu já cansei de entrar em site que quando eu clicava no botão Instagram, ele mandava para uma página que não existia, porque a pessoa não se atentou a esses links, tá? Então, isso, consequentemente, atrapalha muito a experiência do usuário e faz com que você não passe a confiança para ele e ele vá para o seu concorrente, tá bom? Espero ter ajudado muito nessa aula. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, que vai ajudar a gente bastante, vai ajudar outros empreendedores a entenderem a importância de um site bem construído, qual que usar, o pré-moldado ou então um site construído, programado do zero, tá bom? Espero ter ajudado, um grande abraço e até mais.